Meus amores, hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, quem eu sou, da onde eu vim e sucessivamente. Não liga pro forro da minha casa, porque a minha casa é bem humilde e o foco do vídeo não é a minha casa e sim eu, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, tá? O meu pai se separou da minha mãe e foi morar na casa da mãe dele, tá bom? E levou eu e o meu irmão pra morar com ele, que somos filhos do mesmo pai, tá? Aí a minha vida começou a ser bem difícil, sabe? Uma criança de 4, 5 anos. O meu pai veio a falecer, tá? É uma dor que todo mundo fala que passa, a gente esquece essa dor. Não, essa dor, a gente nunca vai esquecer essa dor. Essa dor nunca vai amenizar. A gente nunca esquece a dor de perder um ente querido, tá? Eu não lembro, eu lembro vagamente dele assim, porque eu era muito nova. E até hoje, ele é tudo pra mim. Meu pai, eu não aceito que ninguém fale mal dele, porque hoje em dia ele não tá aqui pra se defender. A única que eu aceito que fale dele é a minha mãe, porque conviveu com ele, foi casada com ele. Eu aceito, sabe? Não concordo, mas eu aceito, porque ela conhece ele bem melhor do que eu. Ele veio a falecer. Então, a irmã dele queria muito uma filha mulher. Quis ficar com a minha guarda, procurou a minha mãe. A minha mãe não tinha condições naquela época de me criar. E o sonho da minha tia era ter uma filha mulher. E a minha mãe permitiu a guarda pra ela, tá? Foi aonde a minha vida mudou, sabe? Onde minha vida mudou. Ela tinha ciúmes, a minha tia tinha ciúmes. Muitos ciúmes. Eu não vou citar nomes, tá? Fica na consciência das pessoas. Eu lembro uma vez que a gente tava limpando a casa, era de noite. E ela perguntou se eu tinha vontade de conhecer minha mãe. Porque eles não deixaram eu ter contato com a minha mãe, né? E até então eu só sabia a versão deles e nunca a versão da minha mãe, tá? Então, e ela perguntou nessa noite se eu tinha vontade de conhecer minha mãe. E eu disse que sim. E ela falou barbaridades, me bateu, falou muitas coisas pra mim, tá? E eu esqueci isso, sabe? Aonde a minha vida começou a ser bem difícil. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Eu fui molestada por ela, pela minha tia. Pra quem não sabe o que é ser molestada, ela passava a mão no meu corpo. Eu tinha 6 anos. O meu tio trabalhava fora, em outra cidade. O meu primo, filho dela, começou com umas brincadeiras bem ingênuas, sabe? De jogar bolinha e falar onde que a bolinha pegava. E eu achava que era normal, tá? Aonde eu, com 6 anos, eu já limpava a casa. Eu era uma pestezinha também, tá? Uma pestezinha, bem pestezinha. Coisa de criança. Aonde ela tinha ciúmes do meu tio comigo, tá? Ela me batia muito. Qualquer coisa ela batia. Eu fiz muita coisa errada, gente. Não vou botar só a culpa nela, sabe? Porque eu agradeço, hoje em dia, pela educação que ela me deu, ela e meu tio. Porque se não fosse pela educação, talvez hoje eu seria outra coisa, né? Mas eu agradeço muito a educação deles. Eles eram sempre bem rígidos, mas educavam a gente perfeitamente. Só que eu nunca me senti amada, sabe? Aquele amor que a gente sonha. Não, eu nunca me senti amada. E ao passar do tempo, o filho dela me estuprou, tá? Ele tirou a minha virgindade com uma escova de dente. Uma escova de dente. Aonde eu comecei a me revoltar com a vida, com tudo, sabe?
E daí eu comecei a virar a cabeça mesmo. Eu fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Eu, com mais algumas pessoas, a gente invadiu a casa de uma moça. Não roubemos nada, mas a gente estragou completamente a casa da pessoa, tá? É muito fácil eu vir aqui e falar pra vocês só o que eles fizeram comigo e não o que eu fiz pra eles. Tá? Pra não... Eu tinha medo, né? O meu primo, ele me batia muito, que era o que me estuprava. E me chantageava, tipo, se eu fizesse alguma coisa, tipo, brincasse no recreio da escola e ele não me enxergasse, ele chegava em casa e me ameaçava, me chantageava, ó, se tu não fizer isso pra mim, em, tipo, relações sexuais, sabe? Eu vou contar. Então, eu fazia porque eu apanhava bastante, né? E por medo de apanhar, eu fazia. E para poder disfarçar isso tudo, como é que eu ia explicar como eu perdi a minha virgindade, essas coisas, eu menti, que tinha dado para um rapaz. Só que aquele rapaz nunca encostou em mim. Onde esse rapaz mentiu a idade, tudo, ele disse que tinha 17 anos, mas não, ele era casado, tinha filhos, tudo. E daí a minha tia me colocou numa casa de passagem, né? Porque ela disse que não aguentava mais, que não sei o que, que eu tava terrível. Eu entendo a posição dela de falar essas coisas, mas só eu sei o que eu passei na mão dela. E ela, a família dela, sabe o quanto eu era judiada, quanto eu era maltratada, né? Onde numa brincadeira de karaokê ela ficou com ciúmes do marido dela, ia se separar do marido dela porque ela disse que o marido dela me cuidava pra ele, que ele só tava esperando eu crescer porque ele me cuidava pra ele. Eu nunca senti o amor dela, sabe? Nunca senti assim o amor verdadeiro dela, tá? O marido dela nunca me olhou com olhos estranhos, nunca. Ele nunca me falou nada, sabe? Ele sempre me respeitou como filha dele. Filha dele mesmo, tá? E sim, eu sentia mesmo que o amor dele era verdadeiro, que ele me amava como filha. E quando essa decisão de me mandar pra casa de passagem, essas coisas, ele sofreu bastante, tá? Ela sofreu bastante também. Não sei se sofreu, né, gente? Mas eu creio que ele sofreu. Os filhos dela sofreram também, os mais novos. Eu lembro de uma frase que o filho dela mais novo falou pra mim, que perguntou se eu ia embora. E eu falei que eu ia. E daí ele perguntou se ele podia ir junto comigo. E eu disse que não dava pra ele ir junto. E eu lembro que o marido dela chegou em mim, no caso meu tio, falou pra mim que nunca era pra mim esquecer que ele me tinha como uma filha. Tá? Que ele me amava como uma filha. Tá? Eu lembro que eu pedi desculpa pra ele de tudo que eu tinha feito de errado. Voltei. Fui atender as crianças. Então, eu gravei muito, sabe, tudo o que aconteceu comigo. Eu fiquei bastante tempo até na casa, numa casa de passagem, Shangri-La, aonde eles foram atrás da minha mãe. Minha mãe não questiona nada, ela é minha filha, eu quero, pronto, ela é minha. Eu conheci minha mãe. Primeira vista foi muito assustador, porque foi uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Mas com todos os defeitos dela, tanto meu, porque a gente é ser humano, a gente erra. Ela é a mulher mais incrível, gente, que existe. É uma mulher que eu comecei a escutar, a conhecer a parte dela na história de tudo isso que aconteceu comigo. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher guerreira que lutou, sabe? Que
sempre correu atrás das coisas dela, dos objetivos dela, tá? Eu sou chorona mesmo, então, e a minha história, em certos pontos, me machuca ainda. Eu conheci minha mãe, era Páscoa, eu lembro que ela me levou um ovo de Páscoa alpino, se eu não me engano. Eu conheci ela, eu conversei com ela, ela ficou comigo lá. E ela prontamente, minha filha, quero de volta, né? Ela contou a parte dela, que eles não deixavam ela ter contato comigo, que era melhor não ter. E pra mim eles sempre falaram que ela nunca procurou, que ela nunca fez questão. É muito fácil a gente querer julgar, sabe? Uma pessoa só pelo que os outros falam. E hoje em dia a gente vê tanto disso, né? As pessoas julgando um ser humano sem nem conhecer ele. Só pelo que, tipo, fulano falou ou ciclano falou. Então, eu aprendi com tudo isso que eu vivi, sabe? Aprendi muito. E eu agradeço por ter passado por tudo isso. Porque talvez eu não teria oportunidade de conhecer minha mãe mesmo. A minha irmã, que na época eu morava com a minha mãe, quando eu fui morar com ela. Eu fui morar com ela com 13 anos. E minha irmã já tinha uma guriazinha, que eu falei que ela era minha filha, né? Que eu nunca ia amar tanto uma criança que nem eu amava ela. E hoje, sendo mãe, eu sei que o amor que eu tenho por ela, pela minha sobrinha, é o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos. E a gente não é assim de se visitar tanto, porque assim, eles têm a correria deles do dia a dia, eu tenho a minha correria do dia a dia. Então, tipo, fica muito difícil da gente ficar 24 horas por dia, entendeu? Mas a gente se vê, a gente se fala. Então, eu conheci eles, tudo, fui morar com eles, foi maravilhosa a experiência. Eu aceitei bem de boa, tudo normal, sabe? E eu julgava muito a minha mãe por ter me dado pra minha tia. Eu culpava muito a minha mãe pelas coisas que eu passei, por ela não ter ficado comigo. Só que daí a gente se torna mãe. Daí eu julgava muito ela, gente. Muito ela. Vocês não têm noção o quanto que ela sofreu com o meu julgamento, por não entender ela. Daí, pra sair de casa, eu casei. Eu casei com 15 anos, se eu não me engano. 15, 16 anos, alguma coisa assim. Uma pessoa que no início era maravilhosa, atencioso, maravilhoso. Aonde a minha vida começou a virar um inferno. Por quê? Porque ele me agredia, me batia, me humilhava. E desse relacionamento eu tenho 2 filhos, que são o Miguel e a Ju. A Júlia é a mais velha. E meus filhos são tudo pra mim, tudo pra mim. Eu vim me separar desse rapaz, né, desse homem. E infelizmente eu passei por dificuldades financeiras, tudo. Tudo que vocês possam imaginar eu passei. E o que aconteceu? Eu tive que procurar meu ex-marido e perguntar se ele podia ficar com as crianças até eu ter uma vida estável para eles não passarem trabalho. Neste exato momento que eu tive que tomar esta decisão, eu compreendi tudo o que minha mãe passava. Tudo. E eu me arrependi tanto de ter julgado ela, mas tanto que eu acho que Deus permitiu eu vir passar pelo mesmo que a minha mãe passou, pra Deus me mostrar aonde eu errei com ela, sabe? E eu acho que eu julgava muito ela, criticava muito ela de tudo que eu passei, né? E Deus me mostrou que ela não tem culpa, né? Ela não tem culpa. Quem tem culpa é o ser humano que tem maldade, né? Porque as pessoas têm maldade, vê maldade em tudo. Então, eu casei de novo, faz 5 anos que eu sou casada, tá? E o meu marido, ele é incrível. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa, gente. Ele me ensinou completamente o oposto do amor que eu achava que era, sabe? Ele é atencioso. Ele cuida de mim, ele cuida das crianças. A gente tem briga normal, todo relacionamento tem. Mas ele é uma pessoa maravilhosa.
maravilhosa. Os meus primeiros filhos, né, que são a Ana e o Miguel, que são de outro casamento, chamo ele de pai. Considero ele como pai, até eles querem o sobrenome do meu marido, do nome deles. E ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu agradeço a Deus todo dia pela vida do meu esposo. Todo dia. A gente já passou por perrengues, a gente já passou por preocupações, por dificuldades, mas a gente tá sempre junto. Independente se a gente tem arroz e feijão pra comer, a gente come arroz e feijão. A gente briga, normal, todo casal briga, né? Se eu te falar, a gente não briga, eu vou estar mentindo. Mas a gente aprende a cada briguinha, sabe? A cada discussãozinha a gente aprende pra não vir acarretar outra briga, outra discussão. A gente tenta conversar. Eu tenho crises de ansiedade e até esses dias eu tive uma crise de ansiedade dentro do mercado. E levou 1 hora pra passar minha crise de ansiedade. A gente fez as compras ali. Nem terminamos de fazer as compras, a gente foi pagar tudo bonitinho. E eu com a crise de ansiedade, E eu vim pra casa, fui pra debaixo do chuveiro, porque geralmente a minha crise de ansiedade, quando eu entro pra debaixo do chuveiro, me acalma, e nesse dia não acalmou, de jeito nenhum. Ele já tinha tomado banho, ele tinha chegado do serviço cansado. Ele entrou pra debaixo do chuveiro comigo, me abraçando, pedindo pra mim me acalmar, me ajudando a respirar. E então ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá. Eu amo ser mãe. Amo ser mãe. Amo ser mãe. Não romantize a maternidade, porque não é fácil. É uma luta todo dia, sabe? É uma dificuldade todo dia. A gente aprende a cada dia, entendeu? Então, com a Ana Júlia eu aprendo uma coisa, com o Miguel eu aprendo outra, com a Lara eu aprendo outra, e o Gael eu aprendo outro, que é o mais novo. Mas eu amo ser mãe, eu amo cada detalhe deles, sabe? A Júlia é de um jeito, o Miguel é do outro, a Lara é de outro, o Gael é de outro. E eu amo cada detalhezinho deles, sabe? E eu vim contar um pouquinho, meio por cima assim, pra vocês ficarem sabendo como eu sou, quem eu sou, entendeu? Hoje em dia eu sou uma pessoa bem melhor, porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Tipo, a minha mãe, melhor que ninguém, pode falar sobre o que eu tô falando. Porque eu sou uma pessoa muito difícil, eu sempre fui de bater de frente com ela. Mas eu agradeço, sabe? A cada xingamento, a cada tundinha que a gente apanha. Uma tunda com amor, né, gente? Uma chinelada com amor, não é tunda. Uma chineladinha com amor. Então eu agradeço, porque se não fosse tudo isso que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje, né? Eu corro atrás, eu ajudo meu esposo, eu dou um jeito aqui, eu dou um jeito ali. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou empreendedora. Não sei se foi essa a palavra certa, mas eu trabalho com laço. Então eu sou laceira, eu faço artesanato, vou mostrar pra vocês. Ó. Esse é um. Este é outro. Esse é outro. Ele até deu uma sujadinha aqui, que depois eu vou ter que limpar ele. Tá? Então, essa sou eu, tá? Pra quem não sabe, esse vídeo vai pro YouTube. Eu tenho um canalzinho lá, onde eu mostro de tudo um pouco. Eu faço vídeo engraçado com as crianças, é vídeo aleatório, não é um vídeo de rotina, não é um vídeo de nada. São vídeos aleatórios. Se vocês quiserem lá curtir, compartilhar, se inscrever no canal pra dar aquela forcinha pra nós, eu vou agradecer muito. Vocês não vão gastar dinheiro com isso, tá? Vocês só vão estar dando um apoio no canal, tá bom? Eu tenho um Instagram também, que é Laço de Princesa. Laços de Princesa, tá? Então, se vocês quiserem lá, começar a seguir, compartilhar lá, começar a compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês, tá? Que é o que eu faço lá. Eu agradeço, tá bom? E um beijão pra vocês, tá?
E vamos lá, né? É vida que segue, é batalhar cada dia mais pra crescer, pra aprender mais, tá bom? Então, beijinhos, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, tá bom?